Boa noite. Gente, eu tinha uma palavra assim que o Márcio me convidou, e a minha intenção era ministrar hoje sobre amor, mas aí quando deu 4:30 da tarde, Deus trocou a palavra. E eu quero que o Márcio leia o título. Intencionalidade. É legal isso quando acontece isso, né? Muito, né? Que a gente não fala e Deus fala um com o outro, né? Amém. Amém. Então vamos lá enquanto isso. É muito interessante isso, e aí hoje vocês vão me ver olhando um pouquinho mais aqui para o papel, porque realmente foi uma palavra de última hora. Mas eu fiquei muito feliz quando o Márcio começou a falar ali no começo sobre ser intencional. E Deus não erra. Deus é um Deus intencional. Então, quem sabe essa palavra de hoje não é exatamente para você. Quem sabe você que orou antes de vir não falou: Deus, eu preciso tanto de uma palavra. Deus, eu preciso tanto de uma direção. Deus, eu preciso tanto que o Senhor fale comigo de forma intencional. Então vamos lá para a nossa palavra de hoje. Primeiro, gente, ser intencional não é fácil, né? Eu coloquei como palavra rema para mim esse ano, intencionalidade. E uma das minhas intenções foi fazer atividade física e cuidar da saúde física mesmo. Então hoje eu não posso usar salto, gente, porque eu não ia aguentar, porque eu não consigo nem encostar nas minhas pernas, de tanta dor. Então, ser intencional, eu fiquei fazendo um paralelo em relação a isso, que muitas vezes ser intencional vai causar dor. A gente quer lá o resultado de todo um processo. A última vez que eu ministrei aqui para vocês, eu falei sobre nós sermos flechas, que são direcionadas para o alvo, e isso também tem a ver com intencionalidade. Então, eu tenho lá o alvo, mas eu tenho, entre o começo e o fim, eu tenho um processo. E muitas vezes esse processo vai gerar dor. Qual é o nosso segredo? Não nos perdermos no processo. Quantas pessoas nós vemos que se perderam no processo? Quantas vezes eu já me perdi em alguns processos? Você já se perdeu em algum processo? Então é interessante, hoje eu cheguei atrasada, porque nós montamos um espaço lá na minha casa de eventos. Alguém viu a foto de lá, gente? Bastante gente, ficou bem legal. Né? E, claro, nós estamos aprendendo, nós somos novos nisso, tanto que eu vim para cá com meu coração apertado. E nessa questão de alugar e tudo, né, nós temos lá um contrato, porque nós temos vizinhos, então nós temos uma altura de som. E nós já colocamos o equipamento de som que a pessoa precisa usar o que tem. E aquela música alta, e a gente não estava entendendo. E nós incomodados com aquilo, né? Gente do céu, a gente não vai aguentar todo final de semana isso. Não vamos dar conta. Aí o Marco já começou: eu acho que isso não é para nós. Eu acho que a gente fez errado. Né? Não vai dar certo. E aí o Fê falou bem assim: pai, mas isso não é o nosso som. Isso é barulho de caixa de som. Aí o Marcos, Aí ele realmente desceu lá para ver, era contra, né? Estava lá no contrato que não podia levar a caixa de som, mas a pessoa levou uma caixa de som enorme. E estava lá o tush-tush. E aí a gente começou a questionar o nosso propósito com a chácara de eventos. E é tão interessante que eu vim pensando exatamente isso, que a gente não precisa questionar o nosso propósito. O que a gente precisa entender que mesmo no cumprimento do propósito, nós vamos precisar fazer ajustes. Então a gente não precisa ir lá, acabou a chácara de eventos, não vamos fazer mais. Até porque da forma que as coisas foram acontecendo, não tem como a gente questionar que aquele espaço não é de Deus. Tanto que ontem tinha um evento de uma igreja de Curitiba. Gente, 80 meninas lá naquela chácara. Precisava ver que graça. E elas orando e brincando, e foi maravilhoso.
Então, não é a gente questionar, será que isso era propósito? É a gente olhar e falar, eu acho que isso aqui precisa de um ajuste. Que nem nós estávamos lá falando com o Marcos. Marcos, eu acho que quando você for assinar o contrato, você vai ter que pegar uma canetinha, marca-texto, grifar. Né? Ó, isso aqui não pode, explicar bem. Mas quantas vezes nós deixamos um propósito, algo que era de Deus para a nossa vida, porque nós não estamos abertos a fazer ajustes? É fácil fazer ajuste? É fácil você rever aquilo que você está fazendo de errado? Não é. Mas nós precisamos fazer isso. Agora eu fiquei pensando, quando nós falamos aqui sobre intencionalidade, nós precisamos entender que Deus é um Deus intencional. Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós estamos falando aqui de intencionalidade. Porque às vezes nós questionamos tanto as coisas que nos acontecem, que nós esquecemos que existe sim um Deus que tem cuidado de todas as coisas e Ele é intencional. E Ele não errou quando Ele formou você, do jeitinho que Ele te fez. Ele não errou quando te colocou na família que Ele te colocou. Nós erramos. Quem erra aqui? Deixa eu ver. Eu erro. Deus não erra. Agora tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Nós não somos o nosso erro. Por mais que você erre, por mais que a gente tome muitas vezes algumas decisões, por mais que a gente se perca no meio desse processo, você não é o seu erro. Erros acontecem, mas o erro não te define. O que te define é a palavra de Deus. E quando nós falamos de intencionalidade, isso me leva a falar de propósito. Queria fazer uma pergunta aqui. Quem sabe aqui qual é o seu propósito? Levanta a mão para eu saber. 1, 2, 3, 4. Pergunta difícil, não é? Quem aqui já passou, talvez aí alguns dias, pelo menos algum tempo aí da vida, se questionando, tentando descobrir qual é o seu propósito? Levanta a mão. É algo que todos nós buscamos. Porque é incrível, né? Porque desde criança, a gente já fica assim, fulano vai ser tal coisa. Olha lá para o Arthur, o Arthur vai ser jogador de futebol. Fulano vai ser cantor, porque tem uma voz bonita, né? E assim nós vamos indo. E aí a gente vai nesse caminho, a gente vê adolescentes aí, 16, 17 anos, tudo maluco, tentando buscar o seu propósito. Tendo que escolher uma profissão. Mas como é que nós vamos ser intencionais naquilo que nós precisamos fazer, se nós não sabemos o nosso propósito? Olha que desafio. Por que será que nós vemos tantas pessoas ali andando em círculos? Já viram aquelas pessoas que fazem, mas parece que não saem do lugar? Pessoas que começam cursos, não termina. Aí você encontra a pessoa e fala assim, fulano, como é que está tal coisa? Já parei. Não estou mais. A gente vê isso em casamento, né? A pessoa casa, fica um tempo casada, e aí como é que está o casamento? Não, já separei. Como nós conseguiremos ser intencionais, sem saber o nosso propósito? E olha que interessante, que quando eu perguntei aqui, quem sabe o seu propósito? Pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Então eu quero te fazer uma outra pergunta. Você está sendo intencional? Suas atitudes, seus comportamentos têm sido intencionais? Vou facilitar. Você quer emagrecer? Quem aqui quer emagrecer, gente? A gente sempre quer, pelo menos um pouquinho.
Um dos objetivos da academia é perder uns quilinhos aqui, que depois dos 40 chegarem e não vão mais embora. Eu quero emagrecer, mas eu vou lá e me entupo de pão. Eu estou sendo intencional? Não. Eu quero fazer uma faculdade. Eu quero ter notas boas, eu quero ampliar os meus conhecimentos, mas eu vou lá e passo 2 horas na rede social e não estudei para a prova. Eu estou sendo intencional? Não. Então é simples. Quer guardar dinheiro, mas não pode ver uma promoção de sandália? Está sendo intencional? Eu não disse nada. Então, aquilo que às vezes parece ser tão difícil, é fácil. É muito fácil nós sabermos se nós estamos tendo atitudes e comportamentos intencionais. Quando o Márcio olhou ali no começo, Romanos 12:2, que fala ali, transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que será que muitos de nós cristãos não temos experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque intencionalidade fala de renovação de mente. Se eu não entender que intenção traz dor, traz desconforto. Quem aqui vai para a academia, começou há pouco tempo, que nem eu sabe, traz dor. Mas eu quero ficar uma velhinha saradinha, né? No mínimo. Intencionalidade vai exigir renovação de mente. E nós precisamos sair daquele lugar, daquele evangelho, onde a gente acha que só Deus precisa cumprir a parte dele, que não tem a nossa. Deus vai fazer a parte dele, mas ele precisa encontrar a gente fazendo a nossa. E aí, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o seu propósito? E aí sim, como eu terei comportamentos intencionais? Agora, eu também preciso entender, ser intencional para quê? Em quê? Como eu vou saber esse caminho? Qual o meu propósito? E como a maioria de vocês sabe, eu sou psicóloga, então a gente pode sim fazer excelentes testes de personalidade. Tem testes assim que você faz que te descrevem muito bem. Então ali você vai descobrir muitos dos seus dons, dos seus talentos, aquilo que tem a ver com você. Outra coisa que nos ajuda muito é nós termos bons conselheiros, pessoas ao nosso redor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você quer renovar a sua mente, cuide com as pessoas que você anda. As pessoas com as quais nós andamos dizem muito a respeito do nosso propósito e do nosso chamado. E aonde nós iremos chegar. Porque nós somos, gente, tão facilmente contaminados por esse mundo. É rapidinho, gente. É muito fácil. Por isso que a Bíblia fala, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Isso serve para mim e serve para você. Agora, tudo isso eu posso usar testes, eu posso ter conselheiros, eu posso fazer hoje, você vê lá, né, inúmeras imersões gratuitas de autoconhecimento, de desperte o seu poder em 3 passos, de faça isso, faça aquilo, e nós podemos usar todos esses recursos. Agora tem um lugar que está a resposta, dentro de você. O seu propósito está aí, dentro de você. Qual é o problema? Nós ficamos muitas vezes olhando para fora. Nós gastamos muito tempo em comparações. Quem aqui já se pegou se comparando, gente? Todos nós. E enquanto eu ficar olhando para o outro, eu não vou descobrir o propósito que Deus tem para mim. E Deus te fez único. Em Jeremias 29:11,
que é um texto tão conhecido, eu quero te trazer à memória esse texto, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, para que vocês tenham um futuro e uma esperança. E eu quero completar com Isaías 26:3, que diz assim: tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confio. O que eu quero trazer desse texto? Primeiro, não se compare. Porque Deus fez você de forma única. Aquilo que Deus tem para a Patrícia não é o mesmo que Ele tem para mim. Mas se eu ficar a vida inteira querendo ser tão organizada quanto ela, eu estou lascada. Porque não foi para isso que Deus me chamou. Lembram lá o texto que fala sobre o corpo? Que tem a mão, tem o pé, tem muitos membros. E cada um foi chamado para uma forma. Então, se eu começo a olhar, de repente, o outro que viaja, que prega um monte, que faz tal coisa, que é um pé, quem sabe? Mas eu fui chamada para ser mão. Eu fui chamada para ficar aqui paradinha na Nova Vida, quem sabe abraçando os irmãos que chegam ali, na porta. E a gente sabe que os pés que pregam o Evangelho têm um grande poder, e a gente também sabe que a imposição das mãos também tem poder. E eu vim pensando, Deus, então que parte do corpo eu sou? Porque eu gosto de refletir quando eu tenho a palavra, né? E Deus me falou: Mary, você é a boca. Você fala pra caramba. Então você é a boca. Então eu falei, tá bom, não vai adiantar eu querer ser pé nem mão. Sou boca. Ainda bem que eu não canto, né, gente? Misericórdia, ninguém ia aguentar. Mas aqui fala, primeiro, que nós fomos formados de forma única e exclusiva. Então, quando Deus te formou, Ele já te mandou com uma malinha de acessórios. Já veio de fábrica. Você vai... Quem foi para a praia agora em janeiro? Vocês levaram um casaco de pele para a praia? Você pode até não ter conseguido usar o biquíni, o maiô, o calção, mas você não levou um casaco de pele. Quem foi aqui, né? Quem sabe alguém foi passar o Natal nos Estados Unidos para ver a neve, se bem que lá fez mais calor esse ano. Levou biquíni? Não. Então a nossa mala, aquilo que está dentro da nossa bagagem, ela aponta para o nosso propósito. Só que a gente fica olhando para a bagagem do outro. A gente fica olhando a mala do outro. E quando nós fazemos isso, nós não temos a paz que Isaías fala. Porque aqui ele diz que Deus guardará em paz aquele que está firme no propósito. Então, se tem desconforto, se tem incômodo, se está pesado, se diz aqui, né, ele diz que Deus tem planos de nos fazer prosperar e não causar dano, plano de futuro, de esperança. Se você olha o teu futuro e você não vê esperança, tem algo errado. Se você olha para a tua vida de 1, de 2, de 3 anos atrás e você não prosperou em nada, lembrando que vida próspera não é só dinheiro, mas também inclui dinheiro, tem algo de errado. Se você está com o coração aflito, angustiado, se você não tem paz, tem algo de errado. E a Bíblia é clara em nos dizer que quando nós formos tomar uma decisão, nós precisamos ter paz. E é tão interessante porque o incômodo, ele não está aí para o seu mal. Porque às vezes a gente sente um incômodo, a gente sente um desconforto, às vezes até uma ansiedade, uma tristeza, e tudo que a gente quer é se livrar correndo daquilo. Só que aquilo tem uma função, que muitas vezes vai ser te redirecionar para o caminho. Escuta o desconforto, escuta o incômodo, até que você possa voltar a ter paz.
É como eu disse para vocês, eu vim para cá com um desconforto muito grande em relação ao nosso espaço de eventos. Só porque se eu só dou ouvido para o meu desconforto, eu vou lá e fecho tudo, não faço mais nada. Mas se eu também não dou ouvido para o meu desconforto, eu não faço os ajustes que são necessários. Então todo desconforto é o teu corpo dizendo, é o Espírito Santo te sinalizando. Ei, vamos fazer um ajuste? Ei, volta aqui um pouquinho. Ou talvez, quem sabe, ei, vamos, chega de ficar parado aí, o tempo já deu. Levanta aí e anda. Agora o propósito é que nós tenhamos paz. E embora eu tenha vindo aqui com o meu coração um pouco aflito, com esse desconforto, eu tenho paz de saber que ali tem sim um propósito de Deus. Embora muitas vezes, sei lá, falte dinheiro, eu tenho paz em saber que a minha provisão vem dele. Embora às vezes algo dê errado, eu tenho paz em saber que todas as coisas cooperam para o bem. Isso é estar firme no propósito. Quando a Bíblia fala de uma paz que excede todo o entendimento, é porque naquele momento não tinha motivos para ter paz. Mas nós temos paz. Porque nós confiamos no Deus que nos formou e nos chamou para aquele propósito. E se tem desconforto, para. Escuta o desconforto. Pega seu desconforto e fala, Deus, está aqui esse desconforto. Deus, o Senhor conhece o meu coração e não adianta eu ficar dizendo, está amarrado em nome de Jesus e não lidar com ele. Eu preciso ser sincera com Deus. Então pega o seu desconforto e fala, Deus, está aqui. O que eu faço com isso? E acreditem, gente, Deus também fala no desconforto. O que é que o Senhor quer me mostrar aqui com esse aperto no meu coração? O que é que o Senhor quer me mostrar aqui com esses pensamentos tão acelerados? E talvez Ele queira dizer, para um pouquinho, respira um pouquinho. Então, sempre que nós falarmos de propósito, vai falar de paz. Se tem muito desconforto por muito tempo, muito intenso e frequente, algo está errado. Lembra que eu sempre falo para vocês, a nossa vida é tensão e alívio. Então, nós vamos ter momentos de desconforto. Mas nós não fomos chamados para viver no desconforto. Pode ser que um dia, eu lembro do Marcos, que uma vez testemunhou que quando ele se converteu, ele recebeu cesta básica. Pode ser que a gente precise. Agora, Deus não chamou ele para ficar recebendo cesta básica até hoje. Porque Deus tem para ele uma vida próspera. E Deus tem essa vida para mim e para você. Mas como nós vamos saber, então, como que a gente vai saber, como é que a gente pode ser intencional se eu ainda não sei o meu propósito? Vamos lá. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai, matando urso, matando leão. Ele sabia que ia ser rei de Israel? Ele sabia, gente? Não. José estava lá cuidando dos presos, sendo um bom camareiro, um bom mordomo. Ele sabia que ele ia ser administrador do Egito? Não. Então, às vezes, a gente fica esperando ter uma resposta muito clara. Ah, então tá bom, é para eu fazer isso. Só porque é o processo que vai nos mostrando, muitas vezes, o nosso caminho de chegada. E que nós só vamos chegar quando a gente for para a glória. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos vivendo de processos. E que bom, porque isso nos mantém vivos. Eles não sabiam qual seria o propósito deles. Agora tem uma coisa em comum entre os dois, e nós poderíamos pegar aqui vários outros personagens bíblicos. Eles estavam fazendo o melhor com o que eles tinham. Eles estavam vivendo o presente.
Eles não estavam lá, então, um dia, quando eu for rei de Israel. Ele nem sabia que seria. Mas ele cuidava das ovelhas do pai com extremo zelo. José cuidava de tudo onde ele colocava as mãos. Excelência. Agora nós muitas vezes ficamos assim, Senhor, quando tal coisa acontecer, aí eu faço. O dia que eu ganhar na Mega Sena eu oferto, pastor. E eu tenho visto isso, gente, o quanto nós às vezes temos crenças limitantes em relação a dinheiro e por isso a gente não tem dinheiro também, viu? Porque a Bíblia é o contrário, gente, é dando que se recebe. Então nós precisamos disso. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios 10, 31. Que vai mostrar como que você pode ser intencional enquanto você está no seu processo de propósito. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Davi foi achado fazendo de forma excelente para a glória de Deus. José foi encontrado fazendo de forma excelente para a glória de Deus. Então, não importa o que você vai fazer amanhã. Não sei se eu vou estar viva amanhã. Importa o que você faz hoje com o que você tem hoje. E ninguém tem tão pouco que não possa dar, que não tenha algo para fazer. Até porque Deus nunca vai te pedir algo que primeiro Ele não tenha te dado. Quer ser intencional, faça com excelência o que você tem nas suas mãos hoje. Algumas pessoas falam assim, eu vou cuidar do meu carro quando eu tiver um carro novo, porque esse carro velho aqui, coitado, nem merece. Vai cuidar, gente, quando tiver um novo? Não vai. Algumas pessoas falam assim, quando eu começar a fazer dieta, eu vou para a academia. Vai começar a fazer dieta? Não vai. Quando o meu salário aumentar, eu vou começar a guardar 15%. Vou fazer uma reserva de emergência. Não vai. Quer ser intencional. Viva o hoje, com o que você tem hoje. Eu queria que você colocasse as suas mãos aqui. Coloca as suas mãos aí à sua frente. Olha para as suas mãos. Olha para elas e fala, o que tem nas minhas mãos? O que Deus já entregou aqui nas minhas mãos? Você consegue olhar, toma um tempo para isso. E pedir orientação do Espírito Santo para Ele te trazer pelo menos 3 coisas que Deus entregou nas suas mãos. Ele confiou isso a você. E Deus é intencional. Quando Ele colocou isso que está aí nas suas mãos, tem uma intenção, tem um propósito. Talvez algumas pessoas, de uma forma muito simples, olharam para a mão esquerda e viram uma aliança. Deus colocou esse casamento nas suas mãos. Cuida dele, hoje. Não espere, amanhã eu vou fazer tal coisa. Amanhã eu vou ser mais carinhosa. Amanhã eu vou ser mais gentil. Amanhã, não, cuida hoje. Deus colocou esse casamento hoje nas suas mãos. Talvez algumas pessoas tenham olhado ali perto e visto um relógio. Eu não sei vocês, mas eu não vivo sem relógio, porque o meu tempo é muito cronometrado, né? São minutos assim. Deus tem um propósito em ter colocado o tempo nas minhas mãos da forma que Ele é, do jeito que é o meu dia. Talvez alguns tenham visto aí alguns calos. Deus tem um propósito ou nesse trabalho, ou até mesmo nesse lazer de ir lá puxar ferro na academia, eu não sei. Deus tem um propósito para você.
E enquanto você ficar olhando para aquilo que ainda não chegou, você vai estar desprezando aquilo que já está bem aí, nas suas mãos. E não espere que Deus vai te dar algo novo, se primeiro você não cuidar daquilo que Ele já te deu. A gente não faz assim com o filho. Eles pedem assim, ai mãe, sei lá, estou precisando de um tênis novo. Daí a gente fala, mas também não cuida do que tem? Olha aí. Cuida do que você tem. Deus confiou isso nas suas mãos. Seus dons, seus talentos. E aí a gente vai ver lá a parábola dos talentos, que o Senhor saiu para uma viagem e entregou 5 talentos para um, 10 para um, 5 para outro e 2 para outro. E aí vai dizer, conforme a sua capacidade. Deus não vai exigir de você aquilo que você não é capaz. Capacidade. Agora, aquilo que Ele te capacitou, Ele espera que a gente cumpra. E eu ouvi um exemplo da Viviane Martinello, que ela falava exatamente assim, Erondi, você pode escolher a altura que você tem? Quanto de altura você tem? 1,67. Quem é bem alto aqui, gente? Jana, quanto você tem de altura, Jana? 1,70, gente. Queria tanto ter 1,70. Não ia precisar usar tanto salto, Jana. Você pode escolher a estatura que você tem? Não. A gente não pode escolher. Quem escolhe é Deus. Então, Deus deu para você a capacidade. Agora, olha que interessante. Deus não é rígido. Deus não é parado no tempo. Porque aí o Senhor volta e Ele fala lá, os 2 primeiros multiplicaram os talentos e o outro escondeu. Para aqueles que fizeram o que tinham ali nas suas mãos, multiplicaram. E Deus fala, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E isso é em tudo, gente. Às vezes a gente acha que porque a gente não tem 1 hora para orar, a gente não ora 5 minutos. Imagina orar 5 minutos. Mas não ora 1 hora também? Às vezes a gente acha que o que a gente tem é tão pouco. Mas é o que Deus já te deu. Comece com o que Deus já te deu. Seja excelente, seja intencional naquilo que já está nas suas mãos. E tenha fé. Porque muitas vezes nós vamos precisar de muita fé para sermos intencionais. Muita fé. Mas a gente precisa saber para onde a gente quer ir. E Salmos 119, 27... diz assim, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Está difícil? Pede discernimento para Deus. Ora, pede ajuda para o Espírito Santo. E tem tantos outros momentos, gente, que Deus nos chama para algo novo, para algo desafiador. Até ano passado eu falei sobre isso, né? Perguntei quem estava vivendo algo novo da parte de Deus, algo desafiador. E eu quero ler com vocês um texto, que esse está aqui, que está lá em Êxodo 35, 31. Essa é a parte onde Moisés estava levantando as ofertas para construir o tabernáculo. E aí tinha muitas coisas, eles não sabiam ainda ao certo como iam fazer, porque eram coisas novas, não existia aquilo ainda. Então eles iam ter que usar de muita criatividade. E Êxodo 35, 31 diz assim, então disse Moisés aos filhos de Israel, vede, o Senhor chamou por nome a Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Aí diz aqui para quê? E depois no 34 ele vai dizer, também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Você está vivendo um desafio da parte de Deus?
Deus tem te chamado para algo novo? Porque é assim, gente, à medida que a gente vai caminhando, novidades vão acontecendo. Só não tem novidade quem está parado. Lembro agora de contar uma história para vocês. Esses dias eu recebi um contato de uma pessoa para fazer terapia, que eu ando muito chique, gente. Ela está lá em Miami. E aí ela mandou a mensagem, fulana te indicou. Eu agradeço a indicação da fulana, mas eu não tenho ideia quem seja fulana. Eu não falei, né, gente? Só agradeci. Mas eu não sabia quem era a indicação. Aí, uns dias depois, recebo uma mensagem de uma amiga minha da faculdade, de 12 anos atrás, que falou, Mary, eu trabalho numa empresa onde a gente trabalha com grandes empresários, de empresas familiares que fazem sucessão. E essa pessoa que eu passei o teu contato, ela é da 2ª geração. Então, ela vai assumir todos os negócios da família. E eu passei teu contato e vou te dizer por quê. Porque uma das exigências dela, porque ela precisa de terapia para se preparar para assumir, porque não era esse o primeiro objetivo da vida dela. Mas uma das exigências dela, ela queria que fosse uma profissional cristã. Eu nunca mais vi essa pessoa, gente, 12 anos depois da faculdade. Ela falou, e eu lembrei de você. E de vez em quando eu vejo o teu Instagram e eu sei que você está aí em igrejas, fazendo alguma coisa assim, alguma palestra, algo do jeito. Deus é um Deus intencional. E Ele vai trazer coisas novas à medida que nós estivermos caminhando. Não vai ser parado. É caminhando. Você está caminhando? Seja sincero com você mesmo. Olha aí, toma um tempo, olha aí para dentro. Você está caminhando ou está parado? Lembra lá, até água parada apodrece. Quanto por cento do teu tempo você está caminhando? Quanto por cento você está parado? Você está correndo? Ou você está rastejando? Olha para você. Como você quer sair daqui hoje à noite? Que tipo de intenção você quer colocar em prática ainda hoje? A Bíblia fala o dia que se chama hoje. Olha para a sua vida, de 0 a 10, o quanto você está satisfeito. E aí tem várias áreas da nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todas essas áreas precisam caminhar num equilíbrio. Eu não posso estar satisfeita 10 com o meu trabalho e 3 com a minha família. Não posso. Eu preciso de equilíbrio. Para que eu tenha paz. E se não tem paz, tem algo errado. E para a gente caminhar para encerrar, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aquele homem aqui, que eu não lembro mais o nome, que Deus deu graça, deu discernimento, deu sabedoria, deu inteligência, ele foi chamado por Deus para um propósito. Então não tenha medo do chamado. Porque o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. Deus tem um chamado para você. E todo chamado vem junto com a capacitação. Se Deus te mandar para a praia, Ele vai mandar junto a sua bagagem. Já está aí dentro de você. Você não precisa ficar buscando fora o que já está aí dentro. O que a gente precisa lembrar, que Deus nos chamou para sermos amigos de Deus. E quando nós somos amigos de Deus, a Bíblia diz que Deus já não nos olha mais como servos, mas como amigos. Um amigo no qual nós podemos confiar. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos.
Vai colocando essa palavra de hoje diante de Deus. Como essa palavra, intencionalidade, chega ao teu coração. Nosso Deus é um Deus intencional. E todas as respostas que eu preciso já estão bem aí, bem aqui dentro. A gente só precisa parar para ouvir a direção do Espírito Santo. E como Ele nos direciona. Ele sempre vai nos direcionar. A mão dele não está encolhida. O ouvido dele não está fechado para que ele não possa te ouvir. Deus conhece o seu coração. E Ele tem um chamado que é só para você. Porque você é único. E o convite dessa noite é: seja como Davi. Seja como José. Seja excelente naquilo que Deus já tem colocado nas suas mãos. Naquilo que Deus já tem confiado para você.